Olá, o Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Como está você? Como está a sua casa, a sua família? É sempre uma alegria imensa poder chegar nesse bloco para trabalharmos a palavra. Depois da palavra do nosso bispo, eu te convido a refletirmos juntos este evangelho do próximo domingo, que já estamos às portas do mês de novembro, não é isso? E é sempre precioso para nós iniciarmos um mês, sobretudo num mês que começa com o Dia de Todos os Santos. Vamos juntos? Esse é o próximo domingo e a palavra de Deus nos convida a sermos santos. Vamos ouvir? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, amados. Nós estamos iniciando mais um mês e certamente precisamos situar no contexto, na história, essa celebração de Todos os Santos, que vem de muito tempo, desde o início do cristianismo. Já nos primeiros séculos, nós tínhamos e temos notícia dos mártires, a própria Virgem Maria, E assim a Igreja começou a fazer esse culto filial, esse culto de ação de graças, a memória daqueles e daquelas que, vencendo as tribulações, como diz o Apocalipse, estão agora na glória dos céus, fazendo parte do corpo glorioso do Cristo. É certo que nessa celebração nós também precisamos lembrar que no nosso credo católico nós temos eu creio na comunhão dos santos. Hoje também celebramos com esta memória a experiência da grande comunhão desse corpo místico. Nós, os peregrinos nesse mundo, nos unimos em comunhão com aqueles que já tendo passado por tudo aquilo que nós passamos, ou iremos passar, eles já estão na glória. A única diferença é que eles já venceram o tempo deles. Nós ainda temos o tempo. E se houvesse uma inveja deles para conosco, seria exatamente isso. Nós ainda temos um tempo, não sei quando e quanto, mas nós ainda temos um tempo. Ao longo desse tempo, seja hoje ou seja amanhã, temos ainda condições de nos purificar mais, nos santificar mais. Eles já não têm mais o tempo, já venceu o tempo deles. Portanto, vamos juntos buscar compreender que as bem-aventuranças é uma semelhança muito peculiar nesse Evangelho de Mateus, quando nós observamos as novas regras da lei que Jesus vai promulgar ao subir a montanha das bem-aventuranças. Essa montanha fica bem próximo ao lago de Genezaré, ao mar de Tiberíades, E certamente a visão da montanha é uma visão sublime, é uma visão do alto, é uma visão que tem toda a diferença. E assim, a semelhança de Moisés, que sobe o Monte Sinai para receber as tábuas da lei, os 10 mandamentos, livro do Êxodo, no capítulo 20, nós temos aqui Jesus que também sobe a montanha
e senta para ensinar os discípulos. E ele começa dizendo: bem-aventurados. A palavra bem-aventurança pode ser traduzida também como felizes, como sede santos. Bem-aventurados sois vós, os pobres, os mansos, os humildes, os que choram, aqueles que promovem a paz, aqueles que buscam e promovem a justiça, aqueles que são perseguidos, caluniados, maltratados por causa do Evangelho. Percebe que nesse programa das bem-aventuranças está um programa de vida. E eu diria, e há muitos autores que dizem, o programa para a santidade. Eis o itinerário, o caminho para a santidade. E que nós precisamos buscar, colocar em prática todos os dias. É muito importante compreender que a santidade não é um processo mágico, não é da noite para o dia. É um longo processo de mortificação, de renovação, de transformação, de modificações que a própria graça do Espírito vai realizando em nós. Então, as bem-aventuranças, como a santidade, é um chamado de todos nós. Sede santos, como o vosso Pai do céu é santo. É assim que nos convidou Jesus, para que também, como Ele, nós trilhamos o caminho da santidade. E os pré-requisitos e os elementos para isso, nós já temos aqui nas bem-aventuranças. Basta vivermos e praticarmos cotidianamente. Porque ao longo da nossa vida, nós poderemos certamente trilhar esse caminho da santidade, que não é fácil, ninguém disse que é fácil. O seguimento de Jesus é cruz todo dia, é morte todo dia, é renascer todo dia na graça. Portanto, é um processo que nós precisamos exercitar continuamente. As bem-aventuranças é uma espécie de certificado que garante-nos o final da nossa trajetória de chegar à glória do céu. E por isso, precisamos ir endireitando os nossos caminhos, que muitas vezes são caminhos tortos, né? Os que choram serão consolados, os perseguidos serão glorificados, os mártires serão acolhidos no Senhor. Eu queria lembrar aquilo que nós muitas vezes lembramos na memória dos santos. A maior glória que nós podemos dar a um santo e uma santa da nossa igreja, que são muitos, né? São muitos, graças a Deus. E recentemente temos acompanhado tantas canonizações, beatificações, né? Nós ganhamos a nossa primeira santa brasileira, Santa Dulce dos Pobres, né? O grande anjo bom da Bahia. Olha que beleza, né? Nesse ministério petrino do Papa Francisco, nós fomos enriquecidos na igreja com grandes santos. Louvado seja Deus. E os santos, na verdade, eu penso que a grande graça de podermos cultuar a vida dos santos é a gente também não só pedir a intercessão e o auxílio deles, mas pedir a graça de sermos imitadores dos santos, de sermos aqueles que buscam fazer da nossa vida, a exemplo deles, um processo contínuo, um itinerário, dia a dia dessa santidade. Todos nós somos chamados a ser santos. E é por isso que nós não podemos esquecer, deixar para a última hora, deixar para depois, né? Nós não sabemos quanto tempo nós temos. Portanto, o dia é hoje. O dia é agora de buscar a santidade. E essa parte faz a essência nossa dos cristãos. Desde o nosso batismo, nós começamos a trilhar o caminho de Jesus, que é o caminho para a santidade, amados. Não tem outra oportunidade, não tem outro jeito. Sede santos, como vosso Pai é santo. A exemplo de todos os que hoje habitam na glória dos céus, nós somos chamados e indicados pelas bem-aventuranças como nova lei, novas orientações para alcançarmos essa graça que realmente nós sonhamos e desejamos. Por isso, o mundo não será melhor se nós não formos melhores. O caminho da santidade faz com que nós sonhemos com um mundo novo, marcado pela justiça, pela verdade, pela paz, a não violência, né? A não
o não egoísmo, a soberba que vai tirando a nossa humildade, vai corroendo, né, a mentira, a inveja, que vai corroendo o nosso coração. O caminho da santidade já está prescrito aqui nas bem-aventuranças. Que nós busquemos trilhar com dedicação e empenho constante esse caminho. Que seja assim para nós a grande experiência desse tempo. Novembro está começando e abre-se à nossa frente o itinerário desse novo mês, com a esperança redobrada para sermos santos, como o Senhor é santo. Eu quero que nós possamos acolher a bênção que vem da intercessão de todos os santos e santas. Que nessa hora desça sobre nós e sobre toda a nossa igreja, sobre toda a sua casa, a sua família, a você que nos acompanha nesse momento. Sobre aqueles que estão sofrendo com essa pandemia, sobre aqueles que sofreram a perca dos seus entes queridos. Venha sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Decida ser santo. É uma decisão. Você é livre. Não é obrigado, mas é convidado. Sede santos. Até a próxima. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim.